Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui presentes na casa da Santíssima Trindade, os internautas que nos acompanham em casa, né? Pela TV Santa Luzia. Irmãos e irmãs, São Pedro e São Paulo são duas figuras importantíssimas para a igreja no início dessa obra que Jesus deixou, que é a igreja. Duas pessoas completamente diferentes. São Pedro era grosseirão, semi-analfabeto, pescador, fogo de palha. São Paulo, um homem refinado, teve uma boa formação teológica, um bom teólogo, era fariseu. Apesar das diferenças, os dois se completam. Pedro, depois de negar Jesus, depois de fazer tanta coisa errada, ele era uma pessoa passional, uma pessoa impulsiva, agia por impulso. Ele foi descobrindo pouco a pouco a pessoa de Jesus e foi se apaixonando por esta figura, até que se converteu à figura de Jesus e à sua proposta. Ele, se vocês olharem os 4 evangelhos, ele é uma figura proeminente no meio do grupo dos apóstolos. É ele que sempre toma frente, é ele que sempre fala em nome do grupo, como no evangelho de hoje. E tinha que ser ele o escolhido para estar à frente da obra de Jesus. Os critérios de Deus para as suas escolhas são insondáveis. Não dá para a gente entender pela razão esses critérios de escolha. Eu tenho um amigo que é sociólogo, que um dia me disse uma coisa que eu nunca me esqueci e achei muito interessante. Ele disse: Guimarães, do ponto de vista sociológico, o grupo dos 12 tinha tudo para dar errado, pelas pessoas que ele escolheu. Só que a gente julga pela aparência, pelo que vê. Jesus
julga pelo que está lá dentro do ser humano. São Pedro era tudo isso. Nós sabemos, está lá no Evangelho. Não estou inventando nada. Mas Jesus sabia que por trás daquele homem impulsivo, rude, fogo de palha, havia o grande santo que ele se tornaria. Né? Eu simpatizo muito com a figura de São Pedro. Ele faz essa proclamação de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Primeiro, um dos pontos altos do Evangelho de Mateus. E logo em seguida, ele não entende o tipo de messianismo de Jesus e quer que Jesus retroceda. Não vai não é por aí. Aí Jesus já disse que está falando com Satanás. Né? Mas enfim, claro que Jesus não podia errar nas suas escolhas, apesar pelo ponto de vista humano, ser uma coisa temerária, uma coisa perigosa, colocar São Pedro à frente da igreja. Mas Jesus fez o que deveria ser feito mesmo. Ele se tornou o primeiro Papa. Claro que essa terminologia vem depois, não é? Mas aquele que vai conduzir a igreja que Jesus formou. É claro também que não estava na cabeça de Jesus essa igreja que a gente conhece hoje, não é? Ou estava, está também. Ele vê tudo, vê o passado, o presente, o futuro no todo. E São Paulo? São Paulo era perseguidor dos cristãos. Está lá nos Atos dos Apóstolos que ele foi cúmplice da morte de Estevão. Tem lá: colocaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, que era de Tarso. São Paulo, no começo, São Paulo não teve contato com Jesus histórico. Ele veio ter experiência com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Ele foi para perseguir os cristãos e, no caminho, uma luz incide sobre ele, o cavalo empina, relixa, ele cai e ouve uma voz: Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, é conduzido para a casa dos amigos, e aí a dificuldade que o povo tinha de aceitá-lo. Ora, era um perseguidor implacável dos cristãos. Esse cara vai receber esse cara aqui. Até que pouco a pouco ele foi mostrando que a sua conversão era um processo verdadeiro e que o tornaria depois uma das colunas da igreja nascente, Pedro e Paulo. Ambos testemunharam Jesus pelo martírio. Na primeira leitura vocês viram o martírio de Pedro. Há muitas semelhanças no martírio de Jesus. Quando Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, você é muito feliz, porque quem disse isso não foi algum ser humano, mas foi meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que agora você é Cefas, palavra em grego que significa pedra. Você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que significa as portas do inferno? Significa dizer que ao longo da história a igreja vai conhecer muitos desafios. A igreja vai enfrentar muitos obstáculos. O inimigo vai estar sempre à espreita para tentar destruir a igreja. Mas Jesus nos garante: não conseguirão. As portas do inferno jamais prevalecerão, porque Jesus está sempre conosco. E aí é interessante a libertação dele. Ele é tão interessante, era um homem simples, um pescador, e o aparato militar para manter preso na cadeia, tanto soldados, correntes, como um indivíduo altamente perigoso, né? E em determinado momento aparece um anjo, uma luz ilumina a cela, aparece um anjo, as correntes são abertas,
E Pedro pensa que está tendo um sonho, uma visagem. Só vai se dar conta que é realidade mesmo lá fora, quando os portões miraculosamente se abrem e ele vai passando, atravessando. Enquanto isso, a igreja rezava. A igreja sempre solidária, né, naquilo que a gente chama de mistério da comunhão dos santos. Sempre em comunhão, nesses momentos, através da oração. Diz a tradição antiquíssima que quando foi na hora do martírio, os apóstolos, quase todos, acho, foram crucificados, né? Morreram com Jesus. Ele se achava tão indigno de ter uma morte parecida com Jesus que pediu para crucificar ele de cabeça para baixo. Ele tem que ser diferente, acho que Pedro Otto. Essas coisas dele, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E dizem que assim foi feito. Paulo também. Paulo, depois que teve essa experiência, volta a Jerusalém e a segunda leitura fala do seu testamento espiritual. Ele vai usar uma terminologia própria dos militares, dos guerreiros, dos lutadores. Combati o bom combate, mas acima de tudo, guardei a fé. São Paulo vai ser aquele teólogo que vai deixar para nós várias cartas, 14 cartas pastorais, e a gente vai, através das cartas de São Paulo, entender todo o mistério de Jesus Cristo. Ele é um bom teólogo. E aqui a gente está celebrando esses dois, para a gente botar na cabeça que a igreja não é formada por gente igual. A igreja é plural. A igreja tem vários tipos de pessoas. Vocês veem na casa de vocês. Quem é igual na casa de vocês? Ontem eu me encontrei com dois amiguinhos meus. Amiguinhos já estão, rapaz, 17 anos já. O João Pedro e o João Paulo, que rezou no começo. Completaram ontem 17 anos. Gêmeos, mas são diferentes, bem diferentes um do outro, né? Os filhos que vocês têm, criados da mesma maneira, né? Mas são completamente diferentes. E a gente às vezes pergunta, como é que pode nascer do mesmo casal, com a mesma educação, ser tão diferente? É assim. Imagina a igreja. Então São Pedro e São Paulo representam essa diversidade. Se confrontaram algumas vezes. São Pedro era muito marcado pela cultura judaica. São Pedro era um judeu, né? São Paulo também, mas como São Paulo tinha uma mente mais arejada, era um intelectual e tinha capacidade de avançar, de perceber as necessidades de mudança, de saber que é preciso avançar. São Paulo teve essa capacidade e, graças a São Paulo, a igreja ampliou os seus horizontes. São Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, das nações. São Pedro, que era mais apegado ao judaísmo. Se a gente tivesse seguido mais pela cabeça de São Pedro, a igreja hoje não passaria de uma seita, uma dissidência do judaísmo, não é? São Paulo, graças a Deus, ampliou. Foi preciso um concílio. Pedro achava que para ser cristão tinha que passar pelo judaísmo, fazer circuncisão. São Paulo, não, isso não. Cristianismo é outra coisa, diferente. E não é convocam. O primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém. Graças a Deus, venceu o posicionamento de Paulo. Pedro representa mais o poder da igreja, a instituição da igreja. Tinha que ser, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. São Pedro representa muito a igreja, o poder, a instituição. São Paulo representa o carisma, a graça, né? E as duas coisas se completam. O teólogo Leonardo Boff tem um livro chamado Carisma e Poder, o que São Pedro e São Paulo representam.
Uma coisa não contradiz a outra. Uma coisa não é contrária à outra. As duas coisas se completam. E na igreja tem sido assim. Agora, sob o pontificado do nosso querido Papa Francisco, está em evidência o carisma da igreja. No tempo de Bento XVI foi mais o poder, a instituição, né? Francisco representa mais o carisma. É assim, sempre foi na igreja, que a gente chama de unidade na diversidade. Eu me lembro que na década de 80, havia no Brasil, no episcopado brasileiro, bispos que foram verdadeiros profetas, estrelas da evangelização, que a gente admirava e seguia, e havia bispos também reacionários, que não aceitavam certos posicionamentos. E nos plenários das assembleias da CNBB, havia debates calorosíssimos, posicionamentos diferentes. E era tão bonito. Eu tive a graça e o privilégio de participar de algumas dessas assembleias como representante do clero do Regional Nordeste 2, e participei de umas 3, acho, se não me engano, assembleias. E eu via aqueles bispos discutindo, Pedro Casaldáliga, Dom Helder, Dom Paulo Evaristo, Dom Luciano, sabe, defendendo uma igreja voltada para as necessidades do povo, e via outros bispos defendendo o contrário, discussões acirradas. Aí quando chegava tarde, na hora da Eucaristia, irmãos, o fato de pensar diferente não nos torna inimigo um outro. Dom Helder sempre dizia uma coisa para a gente que eu nunca esqueço: se você pensa diferente de mim, você me enriquece. Não seria muito show se tudo pensasse igual? Era uma monotonia, um tédio enorme. Se você pensa diferente de mim, você me enriquece. São Pedro e São Paulo pensavam diferente um do outro, se completavam e botaram a igreja para frente. Então, meus irmãos e irmãs ouvintes, através da TV Santa Luzia, os internautas, vamos caminhando nessa igreja santa e pecadora, nessa igreja que é ao mesmo tempo singular e plural, a unidade na diversidade. Vamos viver, defender os nossos pontos de vista, mas vamos, sobretudo, manter a unidade. A Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas completamente diferentes, mas é um Deus uno e trino. Uma das coisas mais importantes na igreja é a unidade. Contemplemos São Pedro e São Paulo, diferentes, mas unidos em torno de Jesus Cristo e seu projeto, que ele chamou de Reino de Deus. É assim que deve ser. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, né? Pedido desta Assembleia do Cristo. Hoje Lázaro não está aqui, né? Para pedir chuva. Ele viajou, não foi? Ele estava hoje de manhã. Ele passou aqui hoje de manhã. Foi? Estranho não estar aqui na missa. Não, ele pensava que não tinha missa, porque ele disse que o senhor ia viajar, os pedreiros. Ah, eu vi eu fui identificado com o pedreiro. O pedreiro viajou, ele achou, não vai ter missa, a gente estava conversando ali. Ele achou que era eu que ia viajar. Mas era por Lázaro, né? Disse que ele soube agora uma coisa que eu achei tanta graça. Diz que porque todo dia está aqui pastorando. Eu digo a ele que é o meu mestre de obra, né? Que é o gerente.
Aí ele parece que comeu a merenda dos pedreiros. Não foi isso? Pô, comeu as coxinhas dos pedreiros, os pedreiros ficaram uma fera. Aí passou um dia assim. Não ficaram chateados com ele, claro, né? Hein? Lázaro? É uma criança. Lázaro é uma criança grande. Criança grande, né? Rezar pelo bichinho. É o nosso mascote, né? Faz as travessuras dele e a gente acha graça. Né? Mas os pedreiros não ficaram achando engraçado com isso nenhuma. Rezar por Lázaro. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E pedir a chuva, que ele sempre pede chuva, né? A gente sempre pede chuva. Vem fazer Jesus, chuva. Pelo Papa Francisco, sempre. O Papa, a palavra de Jesus hoje, as portas do inferno não prevalecerão, indicam os conflitos que a igreja vai enfrentar no tempo, na história, né? Então ele está enfrentando muitos obstáculos. O pior, o que me deixa mais triste, os maiores inimigos do Papa estão dentro da igreja, reagindo contra as mudanças que são necessárias. Né? Então, pelo Papa Francisco, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quem mais? Pela obra. Pela capela. Pela capela, eu digo sempre, isso aqui é um milagre. Eu acho isso aqui um milagre. Eu não tenho dinheiro para fazer o que a gente conseguiu, por vocês, né? Todo aqui é um bando de santos fazendo milagre, né? Porque ajudaram a fazer um negócio desse. Eu sou muito grato, eu sou todo gratidão da gente ter conseguido isso. Mas não pode ficar nisso só, né? Tem que avançar, tem que conseguir dinheiro para o piso, para o forro, para as portas, janelas, o som, a climatização. Se bem que isso a gente vai deixar. É tão ventilado lá dentro que eu nem sei se vai ser preciso. Hein? Vamos ver, né? O senhor tinha dito que ia fazer, né? Não precisa me cobrar, viu? Agora, eu sei. Agora, mas se chegar lá dentro é bem ventilado. Se não precisar, não sou obrigado a cumprir, né? Pessoal, tem a palavra de rei, sou rei. Tenho fé em Deus que não precisa. Não é porque é ventilação natural, melhor ainda do que... E o custo meio mais baixo. Não tem custo. O ar, o vento, dado por Deus, da natureza, né? Deus queira que não seja, mas se for preciso mesmo, ele garante que passar uma forcinha. Estou tão rebocado em peso frio, acredito que seja tão quente, não. Eu acho que não vai ser quente, não. Essa cerâmica, padre? A cerâmica É porcelanato. vai ser bem frio, né? Não vai ser aquela brilhosa, não, porque a arquiteta disse que, primeiro, é um perigo para os idosos, para escorregar. E segundo, estraga facilmente, porque arranha, o pessoal chega da rua com areia no sapato e estraga. Então vai ser um porcelanato, acho que é trabalhado, que se diz, fosco. Mas eu acho tão bonito aquele porcelanato preto, né? Vai, seja melhor. Né? Então, para que a gente possa construir, acabar a construção da capela, porque acabando lá, começa aqui. Não vou parar tão cedo, né? Prepare, que eu vou aperrear. Então, você também que está em casa assistindo a gente pela TV Santa Luzia, viu? Então, agradecendo a Deus tanta colaboração, tanta generosidade, pedindo as bênçãos de Deus sobre todos os nossos benfeitores e pedindo que Ele continue assim generosos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E mais? É pedir pelas famílias, para que elas sejam comunidades, que é onde a gente possa rezar, evangelizar. Tem uma expressão, Fatinha, que é isso? Igreja doméstica. Pronto, a igreja doméstica, exatamente. Que as famílias sejam realmente a igreja doméstica, que elas deem o testemunho, né? E que esse testemunho ele saia
porta afora, como se diz, para que a palavra de Deus seja conhecida, vivenciada por todos os cristãos e por mais outras pessoas que sejam convertidas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos doentes e, sobretudo, por aqueles que têm doença da alma, que é, para mim, a doença mais triste. A doença do corpo é mais fácil de ser diagnosticada, tratada e curada. Respeitada também. As doenças da alma, oh meu Deus, só sabe quem passa ou quem tem alguém em casa, né? Então, sobretudo, pelos doentes, mas sobretudo pelos doentes da alma, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados também. São tantos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Alguém dá notícia do encerramento do Mossoró Cidade Junina, no Boca da Noite? É tudo tranquilo? Não sei. Vocês não souberam nada, não? Então, se ninguém sabe nada, é porque ocorreu tudo bem, né? É porque se houvesse acontecido alguma coisa ruim, não é notícia ruim, corre. Exatamente. Então, agradecendo a Deus, Mossoró Cidade Junina, que teve muitos problemas, mas eu sempre penso assim, eu vejo tantos trabalhadores ganhando um pouquinho, não é? Vendendo algumas coisas. Sempre fica alguma coisa boa, né? Para que frutifique, não é? As pessoas melhorem suas condições de vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Padre Guimarães, eu queria agradecer hoje, né? Porque eu fiz uma cirurgia, assim, foi uma cirurgia bem difícil, que depois complicou um pouco, mas eu queria agradecer primeiramente a Deus e segundo a intercessão de Santa Rita de Cássia e São Bento pela minha saúde. Muito bem. Graças a Deus eu estou aqui, né? Uma parceria boa, São Bento e Santa Rita. Santa Rita já é antiga, a parceria. Quando você falou só em Santa Rita, eu fui ficando com ciúme. Será que não, mas São Bento foi depois que eu vim para cá. Graça, porque tem tanta gente alcançando graça com São Bento. E aqui, nesta casa, né? Pessoas têm graças a Deus. Eu alcancei, graças a Deus, uma graça também, porque depois minha cirurgia ficou bem complicada e era bem... Começou a sair uma secreção e a gente foi um sofrimento bem grande, mas graças a Deus deu certo. São Bento e Santa Rita preservaram você, quer preservar você com muita saúde, para fazer muita coisa aqui, Deus né? Quiser. Cozinhar agora bastante. Que eu vou, agora que eu vou mesmo aqui dentro cair mesmo para a gente dar certo, se Deus quiser. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Não, né? Ah, vocês duas. Quem vem pela primeira vez celebra na intenção, viu? Então, pelas duas irmãs, são filha e neta de Maria Freire, né? Maria Freire. Filha e neta. Então, já que vocês saem daqui cobertas, carregadas, todas as bênçãos de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela segurança nas nossas estradas, já que estamos começando o mês de julho, quando muitas pessoas vão viajar, que possam viajar em paz, com segurança, que Deus possa colocar a sua mão em cada volante destas pessoas e que também as casas que vão ficar fechadas por ocasião dessas viagens, que elas também sejam protegidas por Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Agora cada um feche os olhos, inclina um pouco a cabeça e apresente a Deus aquele pedido bem íntimo. Só você e Deus sabe. Tudo isto nós pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.